Jeremias 29:11. Agora sim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, esse contexto onde Jeremias fala sobre esse versículo é um contexto bem específico. Jeremias falando sobre o período do exílio na Babilônia, né? Então, Deus dizendo que eles ficariam ali 70 anos naquele exílio babilônico, vivendo um regime de domínio do povo babilônico, né? O povo da Babilônia. E durante esse período, eles passariam por uma série de coisas, né? De coisas desagradáveis e um afastamento da sua terra e um afastamento do seu culto ao Senhor. E aí Deus ele fala, mas eu sei, ou melhor, pois eu sei os planos, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Sou eu que conheço esses planos. E aí desse versículo eu quero extrair com vocês aqui um princípio que está incrustado nesse versículo, que revela um pouco do que Deus tem e pensa a nosso respeito e um pouco de como Ele cuida de nós. É óbvio que esse versículo é um texto, né? Fala de uma profecia que foi falado para um povo específico, que era o povo judeu, o povo de Israel. É uma profecia que foi falada num período específico para uma situação específica e tinha ali um propósito específico que era dar esperança, né, àquele povo que estava sofrendo tanto naquele exílio. Agora, existe um princípio por trás desse versículo, que é um princípio que nós podemos aplicar em nossas vidas, ou utilizar, ou usar como nosso... Como é que eu posso dizer? Usar como um lembrete mesmo para nós durante toda a nossa vida. E esse princípio é Deus, independente de qual sejam as suas expectativas, qual seja a sua visão da vida, qual seja a sua visão de si mesmo, qual seja até mesmo a sua visão sobre Deus, qual seja a sua visão de futuro, qual seja a sua visão de presente, do passado, do que está acontecendo, das outras pessoas. Não importa qual é a sua visão, qual é a sua percepção a respeito de como as coisas são na vida. Uma coisa que esse versículo revela para nós como um princípio fundamental é que Deus, e somente Ele, sabe, Ele conhece todos os planos que Ele tem para as nossas vidas. Ele criou um plano para você, Ele criou um plano para a minha vida, Ele criou um plano para a sua vida, e dentro desse plano nós temos um papel fundamental. Tem gente que entra não quero nem entrar nessa discussão agora, de como é que é esse plano, se Ele criou o plano, a gente inevitavelmente vai seguir esse plano, não vai, porque Ele controla ou não controla a gente. Não é sobre isso. O ponto é o seguinte: independente de se você aceitasse ou não executar esse plano, o fato é que Deus estabelece um plano para cada ser vivente, para cada ser nascente, para cada bebê que está sendo gerado. Deus formula um plano, um propósito para a vida dele. Deus tem especialmente designado e preparado para ele um papel, uma identidade que ele pode desempenhar e se tornar o protagonista desse plano, protagonista dessa história, o protagonista desse enredo que foi criado para ele viver. Então você, assim como eu, nós temos desenhado para nós um plano muito específico, muito especial para as nossas vidas. Agora, o ponto em questão é: você
já decidiu se tornar o protagonista desse plano, o protagonista dessa história e realmente assumir os desígnios de Deus para a sua vida? Ou será que você ainda está postergando e delegando para outras pessoas ou relegando, ou seja, deixando para o segundo plano? Você realmente está comprometido com assumir o seu papel, a sua identidade, aquilo que é realmente aquele que é realmente o seu lugar na sua vida? Porque fato é que a gente às vezes vive uma vida que é uma vida sonhada, planejada e projetada por outras pessoas, por terceiros. E a gente começa a tomar decisões e começa a seguir um caminho e adotar um destino como se nós não tivéssemos o controle, nós não tivéssemos o domínio para tomar as nossas decisões. E a partir daí a gente começa a viver a vida que os outros queriam que nós vivêssemos, viver a vida que os outros queriam ter vivido por eles mesmos, viver a vida que não era a nossa, viver uma vida que não era a nossa, seguir um caminho que não era o nosso, fazer um papel que não é o nosso. O fato é que Deus desenhou um plano para a sua vida, Deus desenhou um plano para a sua história, e você deveria ser o protagonista desse plano, o protagonista dessa história. E tem muita gente que se contenta em ser o coadjuvante, tem muita gente que se contenta em ser simplesmente o pano de fundo. Tem gente que se contenta em ser o pessoal que trabalha ali como figurantes na história. Tem gente que se coloca no plano, ou na história da sua própria vida, se coloca como papel de vilão, de arqui-inimigo. O fato é o seguinte, o ponto é o seguinte, você tem o desejo, tem o interesse de ter esperança e um futuro, como Deus fala nesse texto que nós lemos de Jeremias 29:11. Então, o segredo é confiar no plano que Ele tem para a sua vida, no plano que Ele tem para a minha vida, para a nossa vida, e adotar a postura e a identidade daquele que foi criado para ser o protagonista desse plano, o protagonista dessa história. Porque às vezes a gente acha que estar vivendo essa história, esse plano criado por Deus, é simplesmente entregar nas mãos dele, descansar e não fazer nada. Não é bem assim. O fato é que descansar, entregar nas mãos dele, confiar no Senhor é fundamental para que as nossas ações sejam direcionadas pelos propósitos corretos e pelos princípios adequados. Mas isso, confiar e descansar no Senhor não nos exime de executar as ações que devemos executar, de adotarmos realmente a postura de protagonista da nossa história, de assumir a identidade que Ele nos chamou para assumir. Sabe por quê? Porque existe uma multidão de pessoas, ou uma pelo menos, eu não sei qual é o papel que você está desempenhando, ou que vai, ou está destinado a desempenhar na sua vida. Mas o fato é que existem pessoas na nossa vida, na nossa trajetória, que estão esperando com que você e com que eu cumpramos o papel e assumamos a identidade que nós temos, que nós temos de assumir. Eu não sei exatamente qual é o seu propósito, eu não sei qual é exatamente o seu papel no plano da criação. Eu não sei qual é exatamente o plano de Deus a seu respeito.
Mas eu sei de uma coisa, ele diz o seguinte no texto que nós lemos, ele sabe, ele bem conhece, sabe o plano que ele tem para a nossa vida, um plano para nos fazer prosperar, um plano para nos fazer crescer, um plano para nos fazer evoluir, um plano para nos fazer transcender, um plano para nos fazer ir além, um plano que vai nos dar esperança e um futuro, é isso que ele diz. E é Ele que sabe, a gente às vezes nem sabe, às vezes a gente não faz a menor ideia. Agora, quem é você? Ah, mas como é que eu vou saber quem sou eu? Descobrir a minha identidade? Tem gente que tem problema, tem essa dificuldade muito, coisa, e é claro, isso é uma das questões filosóficas mais antigas e mais sem resposta que existe. Agora, se você quer uma pista, de qual é o seu papel e a sua identidade no propósito de Deus, no plano que Ele criou e estabeleceu para a sua vida, olha para trás, olha para a sua história, do passado até hoje, e observa cada detalhe da sua história, observa cada erro e cada acerto, cada coisa que deu super certo, e cada coisa que deu super errado, cada conquista e cada fracasso. Observe cada um desses elementos. E quando você estiver considerando essas coisas, traga à memória que nada foi em vão. E aí faça-se uma pergunta. Como tudo isso que aconteceu se refletiu na identidade que eu tenho hoje? E como tudo isso que aconteceu é importante, ou foi importante para me fazer chegar até aqui, e é importante para me levar até o destino que eu tenho traçado à minha frente. O fato é que tem pessoas que olham as consequências e as coisas da vida como problemas irremediáveis e o universo se voltando contra ela e Deus. Eu lembro de Jó. Tem muita gente que se questiona por que Jó, aconteceu aquilo com Jó, por quê? Eu me questionei isso por muito tempo. E tem muita gente que fica com essa dúvida, por que aconteceu aquilo com Jó? Será que realmente Jó tinha um pecado escondido? Deus é tão mau assim que deixa as coisas acontecerem desse jeito, deixa o diabo fazer o que quer e se deixa manipular pelo diabo para afetar os seus filhos. Deus queria provar alguma coisa para o diabo ou para Jó. Deus não faz nada sem propósito e Ele sempre sabe os planos que tem a nosso respeito. Planos para nos fazer prosperar. E Ele queria fazer Jó prosperar. E o que acontece é o seguinte, Jó não tinha pecado, e o próprio Deus dá esse testemunho a respeito dele, mas o problema de Jó não era pecado, o problema de Jó era uma teologia errada. O problema de Jó era um entendimento errôneo a respeito de quem Deus era. O problema de Jó era uma visão distorcida do que é a vontade de Deus, do que são os princípios divinos, do que é a vontade e a bondade e o amor de Deus para a vida do ser humano. Jó estava com problemas de lentes. A sua visão estava turva. E aí sabe o que acontece? Ele achava que por ele tinha as coisas boas que ele tinha desfrutado em toda a sua vida, porque ele era bom, porque ele era justo, porque ele fazia o que era correto, porque ele estava alinhado com aquilo que ele entendia ser a vontade de Deus. Mas olha só, o problema de Jó eram as lentes que ele usava. Porque quando Jó olhava para a sua situação, depois da destruição que aconteceu, ele ficava perguntando para si mesmo e para Deus: por que isso aconteceu comigo se eu fiz tudo certo? Por que isso aconteceu comigo se todas as coisas que eu procurei fazer na vida foi para te agradar, Senhor? O Senhor se voltou contra mim. Ele chegou a esse ponto. O problema de Jó estava nas lentes. Sabe por quê?
Porque quando ele olhava para as circunstâncias da vida dele, por mais que ele fez uma declaração que poucas pessoas, talvez um número de pessoas que dê para contar nas palmas das mãos, não sei, mas pouquíssimas pessoas fariam, depois de perder tudo, depois de estar doente e com chagas mortais no seu corpo, doenças, enfermidades desconhecidas, que era a ponto de deixar a pele dele apodrecendo, ele chegou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu e Ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo fazendo esse tipo de afirmação, e até nessa afirmação ele demonstrava o erro das lentes que ele usava, o erro teológico que havia, né, na sua mentalidade. Porque ele dizia, Deus tomou, quando na verdade Deus não tinha tomado nada, aquilo dali era só parte do processo de amadurecimento que ele estava vivendo. O problema, na maioria dos casos, está na mentalidade. Na neurosemântica a gente tem o costume tem um princípio que diz assim: o problema não é a pessoa, o problema é o enquadramento da pessoa. É o enquadramento que ela adota, ou seja, é o significado que ela atribui à situação. E era isso que estava acontecendo. Na lente de Jó, ele estava atribuindo aquele significado de que Deus estava fazendo isso contra mim. Quando Deus estava proporcionando a ele uma oportunidade de crescimento e de prosperar. Então, o que a gente aprende com Jó nesse contexto é se existe um plano, se existe um propósito, se existe um motivo para estarmos aqui, e se existe uma missão e uma identidade que está aqui dentro, pulsando e desejando de ser manifesta, e que o mundo está ansioso, as pessoas estão ansiosas para que eu manifeste essa identidade. Por que eu vou continuar usando as lentes que me fazem me afastar disso? Quando eu posso trocar as lentes e começar a atribuir significados enriquecedores, significados mais profundos e que me levem ao caminho de me tornar o protagonista desse projeto, que é a minha vida, que é a sua vida. Porque as pessoas, outro dia eu ouvia, alguns meses, eu ouvi alguém falando assim, as pessoas têm raiva de você. As pessoas têm raiva de você por quê? Porque elas, quando olham para você, elas esperam receber algo que só você pode dar, mas até hoje você não deu. Porque você continua postergando, talvez com medo de ser grande, com medo de ser autêntico, com medo de ser você. Assuma a sua identidade e se torne o protagonista da história, do projeto, do plano que Deus estabeleceu quando Ele permitiu que você viesse à Terra. O mais incrível é que a gente passa a vida inteira querendo fazer coisas maiores e desfrutar de coisas maiores. E nessa busca, neste anseio, a gente às vezes acaba se afastando e se distanciando tanto de quem nós somos. E eu vou te falar o que eu tenho descoberto cada vez mais nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses, é que poder real só existe dentro da nossa autenticidade. Quando nós desfrutamos, nós descobrimos, redescobrimos e manifestamos a identidade real, autêntica, aquele eu real, sabe, aquela parte que está escondida, somos nós, abraçando as nossas sombras, aquilo que está oculto, aquilo que nós temos medo, porque também somos nós, também somos eu, também é você. E quando nós fazemos isso, e somente nesse momento a gente entende o real poder que há dentro de nós. E as pessoas começam a entender também isso, e começam a receber e a te agradecer, mesmo que implicitamente, mesmo que só na sua mente, elas começam a te agradecer, como se elas dissessem, muito obrigado, porque agora eu consigo me alimentar do fruto que só você poderia produzir. Guarda, Deus tem um plano, e Ele
conhece bem. E esse plano é um plano para te fazer prosperar, um plano para te dar esperança e um futuro. Esse é o princípio de hoje. Confia nesse plano e permita que a sua identidade aflore. Fuja das máscaras, esqueça os subterfúgios, os atalhos, as coisas que os outros dizem, os outros querem que você seja. E se torne aquele alguém que você nasceu para ser. Olha para trás, eu dei a dica, que é a tarefa de hoje. Hoje, domingo e quartas nem tem tarefa, mas já fica aí para você. A tarefa de hoje, olha para trás, para a sua história de vida. Elenca, se quiser faz uma lista no papel, tudo que foi as piores coisas que aconteceram na sua vida e coloca do outro lado as melhores coisas que aconteceram na sua vida e como você lidou com cada uma delas. E aí nesse ponto, comece a perceber, comece a considerar que nada disso aconteceu por mero acaso e que talvez tudo isso tenha acontecido como uma permissão para que aquilo que não é você fosse arrancado, para que sobrasse no final somente você. E tem uma frase que eu já ouvi 2 vezes nesse ano. A primeira vez me marcou muito e a segunda vez foi esse mês. Foi mês passado, novembro, na escola de líderes que a gente participou, que foi uma frase que me marcou da primeira vez e serviu como confirmação na segunda, que é: tudo que é abalável será abalado, para que somente as coisas que são eternas permaneçam. Tudo na sua identidade, tudo em quem é você, será abalado, para que depois que tudo que é complexo demais da conta, tudo que não faz parte da sua identidade real, sair, sobre somente quem é você. Tem gente que fala assim: estão arrancando partes de mim, partes do meu eu, e aí se lamenta e sofre, quando na verdade, às vezes, o que está saindo é só aquilo que está atrapalhando o brilho dele de resplandecer. Permita-se brilhar, permita-se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Permita que a sua luz resplandeça. Na verdade, quando a gente entende, descobre, manifesta naturalmente, deixa fluir a nossa identidade, aquele eu real que está aqui dentro, que talvez nem você e nem ninguém tenha percebido até hoje. Quando isso acontece, os relacionamentos, eles fluem. O poder, esse poder da autenticidade, esse poder da identidade real aparecendo, esse brilho, essa luz, vai atrair até você as pessoas que você deseja que estejam ao seu lado e que vão somar com a sua trajetória. E vai fazer com que os relacionamentos que você estiver envolvido, e principalmente quando é um relacionamento amoroso, frutifique de uma maneira que você jamais experimentou. Porque há poder na autenticidade, há poder na identidade revelada. A sua identidade, há poder aí. Então, Deus sabe os planos, Ele conhece muito bem, a gente às vezes nem conhece. Mas uma coisa, como eu disse no início, que foi até uma citação de um texto que o Tony Robbins utilizou esses dias, que tem uma referência bíblica para isso também. No livro de Hebreus, se eu não me engano, o escritor diz assim, que todas as tribulações que a gente passa, elas têm um propósito, e nós recebemos a consolação após passar por essas tribulações. E aí ele diz: para que quando vocês estiverem com alguém passando pelas mesmas tribulações, vocês possam consolar essas pessoas com a mesma consolação que vocês foram consolados. Sabe o que é isso? Essa é a chave para a manifestação de uma identidade autêntica, que não olha para os problemas da vida como problemas irremediáveis, mas olha como oportunidades de prosperar e crescer e agregar na vida dos outros, porque a sua maneira de lidar com essas situações talvez seja a solução na vida de muita gente que está precisando.
Se você olhar ao redor, você vai ver, cara, a quantidade de pessoas que ganham rios de dinheiro ensinando os outros, ajudando os outros, fazendo terapia, coaching, treinamento e produto, serviço e tudo mais. Para quê? Para resolver o problema que as pessoas têm. A fonte da criação de riqueza está aí. Solução de problemas. A fonte para uma vida produtiva está aí. Permitir servir como um instrumento de auxílio para que outras pessoas solucionem problemas, questões da sua vida. E aí está uma fonte também inesgotável de satisfação e contentamento. Quando você ajuda alguém a superar um desafio que você já superou. E você consegue, nesse momento, fazer com que essa pessoa se realize. E aí sabe o que acontece? Nada disso é possível se você não der um passo atrás, mudar as lentes e começar a olhar para as circunstâncias ruins, os resultados indesejáveis da sua vida até hoje com outros olhos. Olhos de que talvez sejam oportunidades, que talvez até hoje eu tenha desperdiçado, mas foram oportunidades de me fazer prosperar e crescer e aprender para que no momento certo eu soubesse utilizar isso a meu favor e a favor de outras pessoas. Porque Deus tem um plano. Agora, quando a gente entende esse plano, entende que nós somos os protagonistas desse plano, e vivemos de acordo com aquilo que é a nossa identidade mais profunda, nesse momento, tudo muda. Então, gente, eu fico por aqui, agradeço a vocês pela presença, peço que Deus lhes abençoe. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que vai fazer diferença para elas. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, mesmo que até se perca de vista, sei lá, alguém no seu dia a dia, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, não sei, não precisa nem me dar os créditos, se me der vai ser bacana, não precisa nem me dar os créditos, desde que essa mensagem chegue, porque tem muita gente precisando. O meu papel aqui é multiplicar, o meu papel aqui é contribuir. Então, faça a sua parte e contribua, ok? Então, forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Forte abraço, tchau, tchau.